Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Não esqueçam de pôr a água sobre a mesa. Hoje o nosso Evangelho, como estão a ver, é aqui com um outro grupo. Pertencimento seria à Sombra do Abacateiro, mas está ainda muito calor. E por isso nós vamos fazer aqui, recolhidos, vamos sintonizar com Jesus e vamos cantar uma canção, o Evangelho no Lar. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que calma a dor, paz que calma a dor, todos sentirão, sentados à mesa, deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que calma a dor, paz que calma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nova Maria, mãe de muitas dores, ser-te ao roseiro, passa onde for. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que calma a dor, paz que calma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos ouvidos de ouvir e a aplicar os ensinamentos que nos deixaste no nosso dia-a-dia e ensinar aos outros também que a vida que Tu nos vieste a ensinar é a vida a seguir. Obrigada, Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículos 6 e 7. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, em que o homem é a primeira causa, há outros aos quais ele é, pelo menos aparentemente, completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda dos entes queridos e dos que são amparo da família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustraram
todas as medidas de precaução. Os flagelos naturais, as enfermidades da nascença, aqueles que, sobretudo, retiram aos infelizes os meios de ganhar a sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem em tais condições não terão feito nada nesta vida para merecer um destino tão triste, sem qualquer compensação, que não poderão evitar, pois são impotentes para mudar algo por eles mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública. Porque estão a ver a seres desgraçados, enquanto ao lado, sob o mesmo teto, a mesma família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e apenas conheceram da vida sofrimentos, problemas que nenhuma filosofia ainda pode resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de a alma ter sido criada ao mesmo tempo que o corpo e de a sua sorte ter sido irrevogavelmente fixada após uma estadia de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram estas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo de tantas misérias e merecerem no futuro uma qualquer recompensa ou uma punição, visto que não puderam fazer nem o bem nem o mal. Entretanto, em virtude do axioma de que todo o efeito tem uma causa, estas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, esta causa deve ser justa. Ora, a causa precede sempre o efeito, já que ela não está na vida atual, ela deve ser anterior a esta vida. O mesmo é dizer pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo castigar pelo bem que fizemos, nem pelo mal que não fizemos, se somos castigados é porque fizemos mal. Se não fizemos mal nesta vida, fizemos-la noutra. É uma alternativa à qual é impossível escapar e na qual a lógica diz que de lado está a justiça de Deus. Então o homem nem sempre é castigado ou completamente castigado na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências dos seus erros. A prosperidade do mal é apenas momentânea e se não expia hoje, expiará amanhã, enquanto aquele que sofre está já a expiar o seu passado. O infortúnio, que é à primeira vista parece imerecido, tem então a sua razão de ser, e aquele que sofre poderá sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos a causas anteriores são como os causados por erros atuais, mas haverá sempre a consequência natural do erro cometido. Quer dizer que, através de uma justiça distributiva e rigorosa, o homem suporta aquilo que fez suportar aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado dura e desumanamente. Se foi orgulhoso, poderá agora nascer em condições humilhantes. Se foi avarento, egoísta ou se fez o mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os seus filhos, etc. Assim, se explicam pela pluralidade das existências, sendo a Terra um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da felicidade e infelicidade entre os bons e os maus aqui na Terra. Esta anomalia só existe na aparência porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente, mas se nos elevarmos pelo pensamento, de modo a abarcar uma série de existências, veremos que é dado a cada um a parte que merece, sem prejuízo da que lhe competirá no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se engana. Eu nunca fiz mal a ninguém. Muitos de nós, quando somos postos perante a justiça de recebermos o que fizermos, afirmamos que nunca fizemos mal a ninguém. Realmente é verdade. Muitas vezes, olhando a nossa vida,
Não nos recordamos de alguma vez termos feito o mal. Muitas vezes, até acontece que se sofre desde que se nasce e, consequentemente, esses irmãos nem tiveram a oportunidade de fazer o mal. Ocorre mesmo que algumas crianças acidentadas ficaram em situação tal que nem oportunidade tiveram de ver mal no que quer que fosse. A que se fica a ver tudo isso. Durante muito tempo foi passada a ideia de que não podíamos sequer questionar as razões, pois que não se discutiam as razões de Deus para arbitrariamente determinar esses males, pois tal seria incorrer em novos pecados perante Deus. Justos juízos dos homens, certamente, tomados por conveniência e por interpretação fanática de religiosos ignorantes ou profissionais da má-fé. É por isso que o novo Consolador, que Deus prometeu enviar com a permissão, que Jesus prometeu enviar com a permissão de Deus, volta para trazer a verdade que pode libertar-nos deste obscurantismo que teima esconder a lei de Deus para eternizar a ignorância dos povos. Nascer de novo é, pois, parte da verdade que precisamos de entender para vermos mais longe a justiça e retomarmos a esperança num mundo melhor e mais feliz. Todo o efeito tem uma causa, assim nos afirma a ciência materialista, e essa conclusão é tanto mais importante quanto é certo que, se as dores nos batem à porta, terão que ter uma razão lógica e inteligente. Se não nos recordamos de ter feito nada de errado durante a presente existência de encarnados, então será porque o espírito que somos, que sopramos, que tomamos um corpo formado pela procriação criada por Deus, através da participação dos nossos genitores, trazemos esses males praticados contra nós mesmos ou contra outrem, e por isso a bondade divina está bem presente ao permitir que tomemos decisões sem estarmos perante a obrigação, e sim pela razão de precisarmos de pagar, de saldar esses erros, libertando-nos de passados, de erros e quedas. Reflete um pouco mais, analisa tudo o que te faz sofrer, medita sobre as razões que terão ditado esse encontro com o sofrimento e modifica-te para não voltares a errar. Foi o que Jesus apontou a Maria Madalena. É um texto do livro Caminhando com Jesus. Vamos agora ver alguns comentários sobre esse texto, sobre estes textos de hoje. Lembrando o apóstolo João, que nos disse que Deus é amor, e lembrando também os espíritos que permitiram a Allan Kardec codificar a doutrina espírita e que vieram dizer que Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, nós devemos pensar bem se efetivamente aquilo que nos acontece de desagradável nas nossas vidas, se as dores por que passamos, se as aflições, qual é a origem desses problemas, onde é que está a causa? Porque muita gente acaba por não compreender a justiça divina e muitas das vezes perder a fé em Deus ou deixar de acreditar em Deus, porque não consegue compreender porque é que uns passam por determinadas situações mais aflitivas e têm vidas mais sofridas, enquanto que outros, aparentemente, parece que foram bafejados pela sorte e que não precisam de passar por determinadas situações. Então, se Deus é amor, se Deus é infinitamente justo e bom, não podemos, logicamente, compreender um Deus que castiga uns e permeia outros. Portanto, alguma coisa tem que ser mais lógico para explicar aquilo que se passa nas nossas vidas. E aquilo que Jesus nos ensinou foi que nós precisamos de nascer de novo para entrarmos no reino dos céus. Isto para dizer que uma única existência não chega para a nossa trajetória evolutiva, para o nosso aprendizado. E que, portanto, se nós temos que nascer de novo, se nós temos várias existências, temos várias vivências na matéria, significa que se hoje não conseguimos compreender por que razão estamos a passar
por uma situação mais aflitiva, mais dolorosa, significa que a causa, não estando nesta existência, tem que estar numa existência precedente, numa vida anterior. E só compreendendo a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, é que nós verdadeiramente vamos perceber a justiça divina e vamos compreender que somos nós os responsáveis por aquilo que estamos a viver hoje. Responsáveis pelos nossos atos na presente existência, mas também nas existências anteriores que já tivemos. E então a segunda leitura pede-nos para refletirmos sobre o nosso comportamento. Se aquilo por que nós passamos hoje é o resultado daquilo que vivemos ontem, o que é que vamos ter amanhã em função daquilo que estamos a fazer hoje? E, portanto, é importante nós atendermos a isto para fazermos a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, a nossa melhoria de ser e modificarmos aquilo que são os nossos defeitos e nossas imperfeições e instalarmos ou desenvolvermos as nossas virtudes e as nossas qualidades. Estamos hoje convictos, depois das instruções dos Espíritos, das informações que eles nos deram e dos conhecimentos que vamos angariando ao longo dos tempos, que não fosse essa época triste dos homens terem adulterado as mensagens de Jesus em relação à reencarnação, não fosse ter acontecido essa circunstância de atraso da humanidade, hoje provavelmente estaremos mais avançados no conhecimento destas verdades, de sabermos o porquê de todos os sofrimentos por que passamos e, eventualmente, tendo tido conhecimento deles mais cedo, estaríamos hoje num grau talvez diferente de podermos aceitar todas as dificuldades por que vamos passando. De facto, é muito difícil para quem não conhece ou para quem está habituado a ter um presente de ir a determinado tipo de circunstância ou determinado tipo de lugar e que seja perdoado daquilo que fez, seja um pecado pequeno, seja um pecado muito grave, sendo o homem capaz de determinar, ter essa capacidade de poder perdoar aquele que fez esse pecado, não lhe explicando as razões fundamentais e reais daquilo que são as causas que estão por trás, de facto o homem continua nesse tipo de marasmo, de não aprendizado, deixando para aquelas religiões que defendem ainda esses princípios, esse tipo de situações que acabam por nos projetar para atrasos permanentes naquilo que é a nossa evolução. O Consolador está aí, estamos hoje em condições de não dizer que não conhecemos, porque de facto conhecemos, e então o convite está feito a todos aqueles que são cristãos, mas que se querem afirmar como verdadeiros cristãos, de não voltarem a repetir erros que agora têm sido o grande pesadelo das situações que ocorrem, não só ao próprio, como aos familiares, como àquele ambiente que todos nós vamos perturbando sem nos aperceber. Que Jesus nos continue a fortalecer a nossa capacidade de entendermos as suas mensagens, que são simples, mas às vezes tão complicadas pela nossa falta de atenção e o nosso egoísmo e algum orgulho. Quando Jesus começou a anunciar que iria partir em breve, que iria deixar a Terra, claro que há variedíssimos relatos dos evangelistas e não podemos esquecer que Lucas pesquisou junto dos apóstolos e da mãe de Jesus aquilo que foi a história daquela fase da religião do homem do caminho, mas quando ele se ia anunciando que iria partir em breve, que iria ser entregue aos carrascos, e como disse, há várias citações nos evangelistas, Pedro, a certa altura, tomando a palavra em nome dos
dos amigos, perguntou-lhe se Jesus os ia deixar órfãos. Era realmente clara a alusão que Jesus fazia de que iria partir, que iria deixar a terra. E quando ele questionou se ia deixar órfãos, Jesus respondeu que iria pedir ao Pai que enviasse em seu nome outro Consolador. Agora está aí patente a ideia que Jesus era um Consolador. A ideia também de que ao enviar um outro Consolador, haveria aqui a dimensão não da reencarnação, como é natural, e o texto que hoje lemos, os textos que lemos vêm na sequência, de facto, da reencarnação, com o capítulo anterior do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele anuncia que esse outro Consolador iria lembrar tudo aquilo que ele tinha ensinado, tudo aquilo que ele tinha dito, e esclareceria todas as coisas. É claro que os homens, ao longo dos séculos, fomos desmentindo isso, essa verdade, porque transformamos esse esclarecimento de todas as coisas numa grande confusão que não tem qualquer estribo, não tem qualquer razão de ser, quando se analisa a questão do Consolador, que tem que, em primeira instância, consolar. E não há ninguém que fique consolado quando nasce um filho cego ou surdo, ou sem pernas, ou sem braços, ou com qualquer outra deficiência profunda, e que fique consolado só perante a obrigação de acreditar que Deus é justo e que foi assim, é porque é assim e não tem que se discutir aquilo que foi a determinação divina. Ora, então Jesus não falava a verdade quando disse que o Consolador esclareceria todas as coisas. Não disse algumas coisas, disse todas as coisas. E, portanto, tem que haver um esclarecimento claro, objetivo, racional, consolador, para uma família que recebe no seu seio um filho cego, um filho surdo, mudo, coxo, paralítico. Tem que haver um Consolador, porque ninguém ficará consolado só pelo facto de dizerem Deus achou que era assim e não se pode discutir que é um dogma de fé. Esse não é real, porque não foi aquilo que Jesus deixou ensinado. Não foi aquilo que Jesus deixou escrito. E, portanto, é a obrigação nossa saber explicar às pessoas porque é que um seu filho nasce deficiente profundo. Porque é que determinada pessoa nasce num lar de miséria, de carência, de dificuldades objetivamente claras, como nós vemos hoje. Tem que haver uma desculpa, uma explicação, melhor dizendo, não é uma desculpa, para que uma criança nasça para partir da terra passado dias, passado horas. Tem que haver. Foi Jesus que o garantiu, que o Consolador esclareceria todas as coisas, não foi só algumas coisas, foi todas. E, portanto, se nós não sabemos explicar, não nos escondamos por detrás daquela coisa, é assim porque é assim, e não se discute porque é um pecado mortal. Porque não há nada disso. Há uma razão objetiva. E por isso que diz a ciência que há sempre uma causa. A causa é anterior ao efeito. E se o efeito é a cegueira, é genético. Pô, claro que é genético. Pô, claro que é genético. Mas nós não podemos esquecer que somos espíritos. Somos criados por Deus à sua imagem e semelhança, e não somos criados por Deus à sua imagem e semelhança física, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Criou toda a matéria, criou toda a vida, mas Ele é Espírito, e como tal, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Não fomos criados louros porque Ele é louro, ou morenos porque Ele é moreno, ou negro porque Ele é negro, ou branco porque Ele é branco. Em espírito não há cores, não há raças, não há nada. Há liberdade, somos todos iguais perante o Pai que nos criou. Logo, tem que haver uma explicação. Porquê é que se proibiu o nascer de novo? Quer dizer, Jesus definiu que era preciso nascer de novo. Afirmou que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo, pela carne e pelo espírito, no corpo e transformando-se em espírito. Foi ele que o afirmou. Não disse que era a água, ele fez o paralelismo entre o nascer da água, porque todo aquele que é nascido da água é nascido da carne, e o que é nascido da carne é nascido do espírito. Porque é que se proibiu que se nascesse outra vez?
Renascer é nascer outra vez. Se é na carne, uma vez é encarnar, 2 vezes é encarnar outra vez, reencarnar. Porquê é que foi proibida a reencarnação? Mas porquê? Quem é que se arvorou o direito de proibir uma coisa que é de lei divina? Que Jesus claramente disse, nascer outra vez, encarnar de novo ou reencarnar. Porquê é que se proibiu isso? Porquê é que é crime acreditar-se que nós voltamos a reencarnar ou a encarnar de novo? Se todos nós damos tantas oportunidades aos nossos filhos que falham, que não estudam, que não trabalham, e damos mais uma, e damos mais outra, como é que nós acreditamos que Deus não nos daria, enquanto seus filhos, uma nova oportunidade? Mas que justiça é esta que a gente propala? Nós, se tivermos alguém ao nosso lado, de vigilante, de plantão, que nos perdoa à última hora, vamos para o céu. Mas se tivermos o azar de ser atropelado na estrada e não ter ninguém que nos encomende a alma, vamos para o inferno, porque nós morremos em pecado. Mas que história de justiça é esta? Quando Jesus disse que a justiça era para todos, por igual, a cada um, segundo as suas obras. A sementeira é livre, nós podemos fazer o que a gente quiser, bem, mal, de qualquer maneira. Mas temos que colher o que a gente semeia. Porquê é que se tem medo de explicar com racionalidade estas coisas? Como Jesus disse que seria feito, todas as coisas seriam esclarecidas. Quem é que poderá esclarecer, senão aqueles que seguiram o homem do caminho, ou Jesus Cristo? Quem deverá esclarecer, senão os cristãos? E agora, numa retomada de primitivismo cristão, os espíritas, que temos a obrigação de saber, de conhecer, para consolar, para explicar o porquê das coisas. Quando a ciência, a religião tarda de novo, porque as religiões sempre foram assim. Sempre esperaram que as coisas fossem definidas cientificamente para dar um golpe de rins e confirmar que sim, senhora, que afinal é verdade. Foi sempre assim. Não a religião não tem nada a ver com isso, mas os religiosos, que tiveram que dar alguns golpes de rins para aceitar coisas que negaram toda a vida. Ora, é hora da gente perceber que Deus é justiça, Deus é amor, Deus é tolerância, Deus é perdão. E, portanto, mesmo que a gente parta da terra, não morre, o corpo morre, com certeza, mas o espírito continua a viver. Que Deus Pai misericordioso seria aquele que não desse uma oportunidade para nós voltarmos para provar que não voltamos a fazer? Senhor, o que é que eu faço agora? Agora não voltes a pecar, diz Jesus a Maria Madalena. Agora é preciso que nós renasçamos em espírito, isto é, não repitamos os erros. Mas isso só se consegue complementar com o nascer na carne, porque é na carne que nós temos as grandes dificuldades, as grandes tendências, as grandes inclinações. É na carne que nós construímos o mal, é na carne que nós devemos destruí-lo dentro de nós, claro, objetivamente. E, portanto, não podemos esquecer, desde o início, há alguma coisa que foi definida no Decálogo, que continua atual, não foi ultrapassado. Não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Está tudo contido nesta afirmação, nesta norma de conduta. Então temos que buscar a justiça nesta definição. Se fizermos isso, temos que resgatar da mesma forma que produzimos ou que fizemos. E é esta a grande esperança que nós podemos ter ao compreender melhor as aflições. E talvez cheguemos à conclusão de que, afinal, Jesus foi muito mais longe ao dizer bem-aventurados os aflitos, porque seguramente estarão a eliminar do seu passado as causas das aflições de hoje. Alguém quer fazer algum comentário, alguma questão? Então vamos caminhando para o nosso final. Não se esqueceram da água, certamente, sobre a mesa, dos copos. Vamos, numa altura que vivemos também a cadeia da fraternidade, com outras famílias que ao mesmo tempo estão falando com Jesus, no seu íntimo. E vamos agora pensar que há muitas que não estão, que nem têm Jesus no seu coração, nem conhecem Jesus, nem conhecem nada sobre a vida espiritual. Então vamos fazer uma sintonia, um pensamento a Deus,
uma vibração para essas famílias que não conhecem a Jesus. Queremos agradecer, Senhor, a presença desses amigos, desses mensageiros que se juntam nestes momentos em que oramos, em que lembramos a tua doutrina, Senhor, em que voltamos a relembrá-la de uma forma mais profunda, por forma a entendermos de facto essa grande mensagem que temos todos que colocar nas nossas mentes, nos nossos corações. Que ela possa, Senhor, através de nós, abranger também aqueles que mais perto estão, aqueles que não te conhecem, que estas vibrações que emitimos agora possam, pequenas que sejam, ser movimentadas, multiplicadas, e que todos esses irmãos e irmãs por esse mundo continuam descrentes, incapacitados, possam um dia, que seja breve, lembrar-te de novo: és o nosso Mestre, Senhor, és o nosso Governador, que a tua paz fique sempre conosco. Para ir. Não, é levar a água. Pois certamente não se esqueceram da água. Chegou o momento de encerrarmos. Que Deus a todos abençoe. Continuem, se quiserem, dialogando mais uns minutos com os filhos, com a família. Mas nós ficamos por aqui. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.